Boa noite, pessoal. Boa noite. Namastê. Deus em mim saúda, Deus em vocês todos. Vamos dar início então ao nosso encontro da quarta-feira, referente ao nosso estudo geral, com a bênção do grande Mestre Jesus, que a gente hoje possa nos esclarecer um pouco mais, né? Diante desse quadro que a gente está vivendo hoje de muita ignorância espiritual, mas muita ignorância espiritual. Os materialistas eles ainda têm uma desculpa, né, por serem ignorantes em relação a coisas da espiritualidade, mas há muitos espiritualistas e muitos que são extremamente ignorantes assim, em relação ao que estão fazendo, né, para si mesmos e de forma coletiva. Tá? Bom, no final, aí eu menciono para vocês nos bastidores o que eu estou dizendo isso. Essa semana a gente recebeu uma visita aqui, tá? E aí eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Segundo eu já expliquei para alguns que estiveram aqui, quem não teve, eu vou dar tá? Se quiser ouvir, a gente fala no final, tá bom? Bom, então a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da quarta-feira. Em geral, hoje nós vamos retomar o estudo de Ramatiz. No penúltimo capítulo do nosso estudo desse livro Mensagens do Astral, capítulo 17, o último é o capítulo 18, que versa sobre o terceiro milênio e a nova humanidade. Vai ser muito legal, tá? Esse capítulo a gente já iniciou, tá? A gente fez uma primeira parte e hoje nós vamos encerrar a segunda parte. Esse capítulo ele é composto de 47 perguntas e respostas. Então a gente fez as duas partes. E ficou muita coisa para trás ainda. Vou voltar a repetir. O interessante depois que nós disponibilizarmos novamente na biblioteca, no gênero Ramatiz, cada um pega e leia. Porque assim como tem uns estudos ali que a gente fala sobre outras coisas juntos, a gente tenta fazer a convergência, o interessante é ler esse livro. Esse livro aqui, eu já falei de 1900, primeira edição, né? Mensagem Astral, 1956. É antigo, né? 1956. É um livro mais atual do que nunca. Tá? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, que fala sobre os engenheiros siderais e o plano da criação. Hoje é a segunda parte, tá? Vamos lá então. Pergunta número 23. Eu separei algumas perguntas. Para quem está chegando a primeira vez, a gente fala assim, ó. Ramatiz, os livros de Ramatiz é pergunta e resposta. Então eu separo algumas perguntas e algumas respostas. Eu não leio todas. Você não vai ficar muito cansativo e é muito extenso. Então eu leio algumas, a gente comenta, eu tento passar para vocês algumas coisas, sempre tentando fazer a convergência, tá? Que já não é fácil. Mas é dessa forma que a gente realiza o estudo de Ramatiz. Pergunta número 23. Quais as características principais de um grande plano, o chamado Manvantara? Alguém já ouviu falar no grande plano, o Manvantara? Tá? É mais ou menos o seguinte, ó. A filosofia oriental procurou distinguir no onipotente, ou em Deus, a fase de sua descida à forma exterior matéria, e depois o retorno ou a dissolução da substância como a libertação do espírito cósmico na forma. Em consequência, a expiração é a descida angélica para fora, ou exterior, e que no Oriente se denomina o dia de Brahma. Isto é, quando Deus cria. A segunda fase é a aspiração, ou seja, a noite de Brahma, quando então Deus dissolve o cosmos exterior. Olha que louco. Olha o que ele está mencionando aqui. Tá? Pois é que hoje a nossa ciência acha perfeitamente plausível essa ideia. Tá? Um grande plano chamado o Manvantara, tá? Ele compreende esse período, esse tempo terreno, 4 trilhões 320 bilhões de anos, onde o dia ou a inspiração de Deus, quando Deus inspira, significa o quê? Que ele cria a substância, a matéria, a partir de si mesmo,
é compreendido no período de 2 trilhões 160 bilhões de anos. Segundo a nossa ciência, qual é a idade do nosso universo? E você sabe que ele já está em expansão. É como se o grande pulmão cósmico ainda estivesse se inspirando, inflando. Qual é o tempo de vida do nosso universo? Você sabe? O Sol é 5 bilhões. Né? O Sol, do universo. Claro que esse número vai mudar. Sim. Mas hoje, a ciência oficial, ela diz o seguinte, que o nosso universo, mais ou menos 14 bilhões de anos. Ou seja, Deus ainda está criando o universo. É o chamado pós-Big Bang. Big Bang é isso. Explodiu. Mas segundo essa teoria, o universo, depois de completado mais ou menos esse período de 2 trilhões e 160 bilhões de anos, depois qual é a tendência? É ele expirar, ou a noite de Brahma, a expiração do Pai. Nessa expiração, o que acontece conosco, com o nosso pulmão? Ele dilata e ele contrai. Ou seja, o universo ele vai contrair. É o Big Crunch. Big Bang e Big Crunch. Segundo a física, segundo a ciência oficial, isso é perfeitamente possível. Eles só não sabem precisar quando. Porque é muito natural que o hidrogênio, que é 90% desse elemento hidrogênio que compõe 90% do universo, esse hidrogênio, por natureza, ele tem que queimar. Ele vai ter que se desgastar. Então, o universo, materialmente falando, fisicamente falando, cientificamente, é muito natural e é explicado, tanto é que o Sol ele tem uma vida de 5 bilhões de anos. Evidentemente que a Terra e todos os planetas que estão em volta do Sol também mais ou menos esse período de 5 bilhões de anos. Porque o Sol um dia ele vai explodir. E ele tem uma vida mais ou menos mais 5 bilhões de anos. Porque o hidrogênio que está lá dentro, se queimando, se ele transformando em hélio, aquilo um dia vai gastar. Ele tem um volume, ele tem um valor limitado de hidrogênio. Um dia vai ter que queimar tudo, vai apagar. É que não fóssil, né? Vê que interessante. Nós somos microcosmos que imitamos o macrocosmo, a respiração do próprio Pai. Isso é uma vantagem. Isso é o dia e a noite, ou a inspiração e a expiração. Tudo bem? Olá, boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bem? Fica à vontade. Tudo bom? Tá. Pode passar. Tá? Ok, pessoal? Então tá. Então é isso aqui. Dúvidas? Claro. Como assim o universo vai? Tá louco? E aí? Aí o que acontece? Muitas coisas relacionadas a esse tema, tá, precisam ser estudadas, tá, que não vai ser hoje. Tá? Vai ter que entender o que é, qual o significado desse dia e a noite, dessa inspiração e dessa expiração. Todo o universo vai se apagar ou alguns pontos do universo vão se apagar? Como é que vai ocorrer a transformação, a transmutação? É? Então é uma coisa que tem que se... Tá claro? Não. Tchau. Muito bem, tá? Vamos lá então. Pergunta número 24. E como poderemos compreender o ritmo setenário que sempre nos citais em que o Espírito Divino desce vibratoriamente até a fase exterior da matéria, depois de atravessar os 7 mundos? Aqui ele fala em ritmo setenário e fala sobre a descida do nosso espírito, ok? Atravessando os chamados 7 mundos. Que 7 mundos são esses? 7 mundos. Muito bem. Três itens, tá? Resumindo a resposta. Primeiro, esses 7 mundos são diagramas especiais
contidos no grande plano, ou seja, no grande plano, que é o grande Manvantara, tá? Que é chamado de gráfico base. Gráfico básico é isso aqui. Esses são os 7 mundos, ok? Conceituam as 3 emanações divinas, ou seja, esse diagrama conceitua as 3 emanações divinas. Nós vamos explicar o que é essas 3 emanações divinas. E os 7 mundos e suas regiões que situam a descida angélica, ou seja, nós, quando criados simples e ignorantes, tá? A nossa essência, ela é eterna, ela sempre existiu. Porque nós, como espírito ou mônada, conforme o conceito teosófico, nós somos eternos em essência. Ok? Formados num momento da eternidade, não do tempo e espaço, formados na eternidade, simples e ignorantes, ok? Com a necessidade de descermos a planos mais físicos, atravessando esses 7 mundos para adquirir o quê? Experiência e evolução. Olha só, uma coisa não foge muito do que a gente aprende, né, com a doutrina espírita, mas já te dá um outro conceito sobre algumas coisas. Tá? Muito bem. Antes de explicar esses 7 mundos, vamos tentar entender essa conceituação das 3 emanações divinas. Tá? Emanações divinas, na verdade, são 3 qualidades divinas. Qualidades de Deus. Olha só que interessante isso. O primeiro é o princípio incriado gerante. O primeiro princípio de uma emanação divina. O que é emanação divina? É Deus emanando de si mesmo energia, substância. Ok? Ficou mais fácil? Tá. O princípio incriado gerante. Olha só que interessante esse termo aqui. Isso tudo é Ramatiz, tá? Não é eu que estou inventando. Tá? O princípio incriado é ele? É Deus. Que ele é o princípio incriado que gera todas as coisas. Então, ficou fácil, né? É uma qualidade dele. O segundo, o princípio criado criante. Já é uma criação do gerante. Então, o criado criante já é uma emanação do gerante. Esse aqui são os arcanjos. Esses aqui são os engenheiros siderais. Ou os Micaéis. Ou como queiram. São aqueles que são criados e ao mesmo tempo criantes. Eles criam. Jesus é o criador do planeta Terra. Ele é um princípio criado, criante do planeta Terra. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Quem foi criado e é criante no planeta Terra é o arcanjo planetário. É o nosso Logos planetário, é o nosso Deus planetário. Deus entre aspas, né? Porque ele é criado. Mas ele, com certeza, ele é próprio. A nossa galáxia. Quem é que criou a nossa galáxia? Deus? O incriado gerante? Não. Foi um criado, foi um engenheiro sideral, que criou a galáxia a partir de uma substância do próprio incriado gerante. Olha só. Não. Vamos daqui. Tá? E o princípio criado, que são os homens, que são os reinos mineral, vegetal, animal, os planetas. A questão da substância, a questão da matéria. Tá? Muito interessante isso aí, né? E outra coisa, se a gente fizer uma convergência com o livro de Urântia, a gente vai achar uma associação muito forte com o princípio incriado gerante. O Pai universal. O princípio criado criante. O Filho eterno. E o princípio criado, o Espírito infinito. A gente acha uma associação disso aí. A deidade cósmica, segundo o livro de Urântia. Tá bom? Muito interessante isso aqui. Então, a partir dessas 3 emanações divinas, é que
se concretiza os criadores e as criaturas. O princípio criado gerante. Primeiro, eu vou ler um textinho para vocês, também para ficar mais enriquecido o nosso estudo. A unidade cósmica ou Espírito Eterno. Deus, o pensamento original cósmico. O pensamento original cósmico. Todos os pensamentos se originam desse pensamento original cósmico. Tá? O princípio criado criante, o Cristo cósmico, o amor que estabelece o equilíbrio entre os opostos. O divino cimento que une o pensamento cósmico à forma ou substância. O elo entre o negativo e o positivo, entre a luz e a sombra. Espírito eterno que harmoniza a unidade cósmica. É a coesão entre os astros, a afinidade entre as substâncias e o amor entre os seres. Tá? O princípio criado é o agente, a ação que plasma o pensamento de Deus Pai no desejo de seu Filho, o Cristo. Tá? Cristo cósmico, tá? O Cristo planetário, o Cristo galáctico, o Cristo solar, é isso que ele está falando. Tá? É também conhecido na tradição esotérica como Espírito Santo. Tá? Muitos conhecem isso como Espírito Santo. Tá? Que concebe com a energia virgem ou forças pré-cósmicas para a gestação na matéria. Ou seja, Deus, os co-criadores, ok? E as criaturas. Tá? Hoje, nós ainda estamos aqui. Um dia, nós poderemos estar galgando escaladas evolutivas como anjo, como arcanjo. Um anjo, ele não cocria, ele simplesmente governa. Okay? Um arcanjo planetário, esses estão muito acima de um anjo. Esses já não, digamos, esses já estão libertos da questão dos karmas há muito tempo. Tá? Eles simplesmente cocriam planetas, galáxias, constelações, organizam e sustentam. Na verdade, eles sustentam. Quem organizam, quem administram, são os anjos planetários. Aí são os emissários, é um Jesus, um Krishna. Cada planeta tem o seu. Aí que está. A parte administrativa é a parte de seres que estão mais ligados ao terra, ao plano terra, ao plano do karma, ao plano das encarnações. Esses seres, para chegar até esses seres, o arcanjo planetário nunca se ouviu falar em arcanjo. Mas ele se mostrou na figura de uma pomba para certos clarividentes quando Jesus foi batizado por João Batista. Então foi uma figura real. Foi uma figura representativa do Cristo planetário que foi a pomba. Estabelecendo o quê? Que aquilo não foi só uma imagem simbólica. Aquilo estabeleceu-se o quê? O início de uma nova era no planeta Terra. A vinda e a confirmação do governador espiritual do planeta. E a mudança planetária, que depois de Jesus, nosso planeta nunca mais foi o mesmo. Ali estabeleceu, pela vontade do Cristo planetário, a vontade do Cristo planetário se estabeleceu através do seu maior mérito, foi Jesus, a sua vontade de levar a verdade a todas as pessoas que está acontecendo até hoje. Na verdade, Jesus foi a voz do Cristo planetário. Isso está muito bem colocado no livro A Nova Era, se vocês quiserem colocar, tá? A Nova Era do Roger Paranhos, tá? A Nova Era está bem clara assim. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Posso continuar? E os 7 mundos e suas regiões que situam a descida angélica? Que 7 mundos são esses aqui? Depois a gente vai para as outras perguntas, tá? Oi? Exatamente, só que aqui ele te dá uma ideia um pouquinho diferenciada, um pouquinho mais além. Não foge muito do que a gente já estudou, mas é mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. O primeiro mundo, tá? Ou uma primeira região, chama-se o mundo de Deus. Ficou pequenininho, mas eu vou lendo lá, tá, pessoal? O quadro é pequeno, eu já resumi muito até aqui, tá? O mundo de Deus. Esse mundo de Deus é a região, ou é o local que nós conhecemos
ou que a filosofia oriental, porque só vem do Oriente, só podia vir do Oriente essas informações. Isso não veio da África, isso não veio das Américas, isso não veio da Oceania, isso veio do Oriente. Isso é coisa dos tibetanos, é coisa dos grandes monges, tá? Mundo de Deus, os indianos também, tá? Mundo de Deus, a matriz base, o pensamento original e total, região conhecida como Mahaparanirvânico. Nirvana, ou nirvânico, o que é? Região de pura luz. Paranirvânico, além da região da luz. Mahaparanirvânico, muito além da região da luz. O que, realizando uma convergência com Urântia, nós podemos chamar isso de o paraíso. Tá? Segundo mundo, o mundo dos espíritos virginais. Já matou a charada, né? Então não é o primeiro, é o segundo. O mundo da origem dos espíritos diferenciados em Deus. Olha que bonito isso aí. Serra Matias. O mundo da origem dos espíritos diferenciados em Deus. Diferenciados em Deus. Ou seja, Deus se diferencia, a partir dele mesmo ele cria unidades, as chamadas monas ou monas, ou unidades indivisíveis. Monas é unidades indivisíveis, também conhecida como mônada ou espírito. Tá? Antes de sua peregrinação através da matéria. Então a criação, aqui os espíritos são criados num plano virginal. Tá? Antes da peregrinação através da matéria. Ou seja, aqui são criadas na mente divina, os veículos do ser humano, do homem, é do ser humano. Aqui já é arquitetada todos os veículos que o ser humano deverá usar. Dois braços, duas pernas, uma cabeça, fisiologia, como é que vai ser a parte neuronal, como é que vai ser muito bom. Muito bom. Uma coisa completamente, como diz a Matias, assim, ele tenta colocar, isso aqui é uma linguagem muito simples, né? E a linguagem disso tudo, ele é muito mais complexa. Quem estuda a instância de desenho sabe como é que é a linguagem. Tá? Ok? Esse mundo é conhecido como o paranirvânico, ou além da luz. Muito além da luz. Além da luz. Tá? Esse plano aqui, ó, dos espíritos virginais, segundo a Matias, é composto de 7 regiões, 7 subníveis. Dentro do segundo, que está lá no reino do irmão. Interessante que 7 regiões, convergindo com Urântia, o que te lembra disso aqui? 7? Não cheguei nem lá ainda. Se esse aqui é o paraíso, não. Qual a próxima região pós-paraíso que eu tenho? De eterno. Isso aqui, o 1 e o 2 são eternos. Sempre existiram. A Bona com seus 7 circuitos. 1 bilhão de mundos. Ele tem 7 circuitos. Não, o universo é a parte material. Os 7 universos nem sempre existiram, né? Mas a Bona e o paraíso sempre existiram. Então, o 1 e o 2, paraíso e Avona. Circuito, paraíso e Avona. E aqui está falando desses dois que ele menciona, que sempre existiu. Sempre existiu. Ok? Muito bem, vamos para o terceiro agora. O mundo do espírito divino, a origem da mais elevada influência espiritual no mundo. Também conhecido como espírito divino. Plano nirvânico ou átmico.
Esse aqui é o Atman. O plano do eu. A partir daqui, aqui vem o Atman. Daqui para cima, reino virginal. Que a gente sempre explicou para vocês. Reino virginal. Então esses dois aqui, reino virginal. Então o reino virginal já não é algo que tu não conhece. Daqui para baixo, o que nos resta? Reino natural. Tá? Não está errado o que eu passei para vocês. O que eu passei para vocês até agora é um nível de compreensão. Lembra que eu falei para vocês? Agora eu estou passando um outro nível de compreensão que vocês já ouviram falar. Agora nós só estamos montando os quebra-cabeça. Para tu ver que todo mundo está na mesma coisa. Tá? Muito bem. O quarto, o mundo do espírito da vida. Origem do segundo aspecto do tríplice espírito do homem. O espírito de vida. Também conhecido como plano búdico. O plano das intuições. Tá? O quinto mundo. A região do pensamento abstrato. Aí tem um detalhe. O quinto mundo é o abstrato e o concreto, que é um só. Porque ambos são planos do pensamento. Então, quando eu falei para você 7 e eu enumerei do átmico para cá, eu estava comentando só sobre o reino virginal. Mas no momento que eu estou estudando o grande plano Manvantara, tudo que está na mente divina, evidentemente que também está na mente divina aquilo que é virginal, aquilo que é eterno. Que para nós é uma coisa complicada de aceitar, de entender. Pô, como é que uma coisa... É de entender porque tu não tem compreensão, né? Não existe compreensão do como tu vai. Tu imagina saindo de ti, mas não é uma coisa muito É isso que Ramatiz fala, Deus não pode ser medido. É. Deus não pode ser vasculhado. Deus você não sabe. Você simplesmente é. Porque Deus ele é muito mais do que um ser. Ele é. Tudo isso aqui, ó, foi arquitetado por ele lá. Foi por isso que chama-se a matriz básica. Ele é a matriz de todas as coisas. Ele está em tudo. Tudo que existe não passam de unidades dele. Tudo que existe. Isso aqui não passa de unidade do Pai. É como se trilhões de células, tá? Cada célula que fazem parte desse corpo biológico, desse corpo físico, fôssemos nós em relação a ele. Então ele não é um ser à parte. Na verdade ele é o todo. Ele é o grande impregnador. Eu achei muito interessante esse dia, eu li um livro que fala sobre ele. É o grande impregnador, ele está impregnado. Ok? A região do pensamento abstrato. Aqui nós já estamos no mundo do pensamento, que é uma só. Aí aqui para o nosso estudo é uma só. Por quê? Porque se aqui tem 7 regiões, o espírito, esse plano átmico, consequentemente também tem 7. O búdico também tem 7. Mas o mental, no caso o pensamento, o plano mental, o plano dos pensamentos, ele também tem 7. Só que 3 superiores fazem parte do mundo abstrato e 4 inferiores fazem parte do plano concreto. O plano abstrato, olha só que interessante. Características. Mundo que contém as ideias germinais na forma mineral, vegetal, animal e humana. Ideias germinais do desejo, da emoção, dos animais e do homem. Origem do terceiro aspecto do espírito do homem. Plano mental superior, também conhecido como plano causal, ou plano arupa, significa sem forma. Ou seja, esses seres que estão aqui, que já são a parte dos engenheiros siderais, aqui para baixo é que eles começam a arquitetar todo o mundo físico, o mundo lá fora. Aqui eles começam a arquitetar como é que vai ser, que tipo de espécies vai ter o gato, que tipo de espécies vai ter o pato, como é que vai ser a questão aquática do planeta, a questão atmosférica, como é que vai se desenvolver a questão da embriogênese humana, tudo arquitetado a partir desse mundo abstrato, que é o plano dos ideais. E esses espíritos, eles são sem forma humana, eles são só luz. O búdico e o Ivan também, né? É que na verdade eles estão coligados. Só que esses dois, segundo estudos,
ainda algo que não há livros que comentem sobre isso. O búdico e o átmico, não há livros, eles não conseguem entender a sutileza. Agora que a gente está começando a entender esse plano casal. Porque até então todo mundo pensava o quê? Tudo que existe parte de uma mente completa, né? Não, antes de eu pensar, por exemplo, em fazer alguma coisa, essa coisa tem que partir das minhas ideias. Pô, como é que eu vou fazer? Eu tenho que medir, eu tenho que verificar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que tornar isso tudo lógico. Só que isso funciona como uma questão de trabalho, questão da tua vida pessoal. Para criar mundos, a coisa não vem através dessa ideia concreta. Essa energia de criação, ela vem através de um plano abstrato, um plano sutil, que é o plano dos ideais. É agora que a gente está começando a entender o plano causal. É daqui que os engenheiros siderais começam a trabalhar. Aqui que eles começam a formar a galáxia. Aqui que eles começam a formar, não, aqui que eles pensam, né, em formar uma galáxia, como é que uma galáxia vai se sustentar, como é que um planeta vai se sustentar, o que vai ter lá dentro, reino mineral, vegetal, animal, como é que um anjo vai poder evoluir. Aqui que é arquitetado tudo. Imagina aqui, o que dirá lá para cima. O que vem só informações. Que o próprio Ramatiz diz que para cá é uma coisa que nem ele quer. Tá? Ok? Outra tem a região do pensamento concreto. Mas antes deixa eu ler eu anotei aqui uma página, a página 345, que eu anotei aqui uma coisa bem interessante para a gente passar para vocês. Vamos ver. Ó, o engenheiro sideral, o Arupa Deva, também conhecido na escolástica hindu, o Arupa Deva, ou seja, o Deus sem forma. Deva é Deus, Arupa sem forma, então o Deus sem forma, ou o arcanjo planetário, ou seja, o nosso arcanjo planetário, ele está nessa faixa aqui. Evidentemente que eu já acho que já está. É muito massa. Quando eu falo aqui, eu já estou falando da trindade superior do nosso plano, do nosso reino natural. A trindade é o átmico, o búdico e o causal. Tá? Ou arcanjo planetário usa de sua vontade poderosa fora do tempo e do espaço. Fora do tempo e do espaço. Tá? Aglutina a energia, condensa-a por processos inacessíveis à mente humana e se torna então o revelador das matrizes siderais pensadas eternamente por Deus. Ou seja, ele concretiza aquilo que Deus arquitetou lá em cima. Por isso que ele é engenheiro. Por isso que ele não cria nada. Ninguém cria nada. Tá? Opera de dentro para fora, assim como o faquir, pela sua vontade disciplinada, faz a semente de abóbora germinar em alguns minutos. O pensamento criador do Onipotente situa-se na mente de seus prepostos arcangélicos, no plano mental abstrato. Então, esses seres, os arcanjos, eles conseguem se conectar à vontade e à mente divina lá do mundo de Deus, a partir daqui. Então, na verdade, eles não realizam, eles simplesmente concretizam algo que já foi planejado por Deus. Por isso que ninguém cria nada. Existe uma frase muito interessante de Ramatiz assim: ninguém cria nada. Ah, mas um músico acabou de criar uma música. Essa música já existia. O engenheiro acabou de criar um prédio de uma forma nova, com material novo. Isso já existia. Aonde que já existia? Por isso que não há criadores, há composição. Ninguém cria nada no universo. Nós somos compositores. Então, quando o Davi inventa um estudo, ou o Davi inventa uma palavra, o Davi inventa uma interpretação do texto, ele não criou nada. Ele simplesmente compôs algo que já existia na mente de Deus. Por isso Jesus dizia: não mais eu, mas a vontade do Pai sobre mim. Eu e o Pai somos um. Não é mais eu que falo, é Deus, é o Pai que fala sobre mim. Ele estava falando do arcanjo planetário. Está falando do Cristo. Muito louco, né? Muito louco.
e em seguida baixa ao plano mental concreto, deste desce para o campo vibratório da região astral, até pulsar na região etéreo-química, onde se confeccionam os moldes de todas as expressões da vida física sob a inspiração do mais alto. Muito bem, vamos continuar então. Então, aqui as coisas são arquitetadas, ok? Para depois passar para o nível abaixo, que é o nível do pensamento concreto, onde os mundos das forças estruturais e da mente humana reflete o espírito na matéria, contém os modelos do desejo e da emoção e da vitalidade universal. Então, as 3 regiões, as 4 regiões do pensamento concreto vai dos desejos, da emoção, da vitalidade e principalmente da manifestação do espírito na matéria. Por quê? Por causa da razão. O que eu quero dizer com isso? O que mais ou menos isso quer demonstrar? Que um animal, ele não tem a consciência de que ele é um espírito na matéria. Nós, através de muitos e muitos e muitos milênios, por processos de evolução, de civilização, quando nós passamos da fase de humanização, já para a fase da civilização, humanização é os homens das cavernas. Da parte da civilização, nós, aos poucos, o homem, o ser humano, ele já vai adquirindo um certo conhecimento de uma divindade. E esse conhecimento da divindade, essa razão, essa lógica, vem através dessa região aqui, que é o nosso pensamento concreto. Não que essa região que é uma região onde para um ser humano acessar é só com muita sublimidade de desejos, de sentimentos. Ou seja, tu não tem mais a ideia de ser um advogado para ganhar dinheiro. É o ideal de ser um advogado para ajudar as pessoas. Então, o que menos tu pensa em si, tu pensa no coletivo. Essa é a diferença entre o abstrato e o concreto. Então, esses seres, eles cocriam ou são compositores, né, de tudo que existe para baixo pela vontade do Pai. Só que o Pai não pensa assim, eu vou criar as coisas para todo mundo ver como eu sou poderoso. Não, eu vou criar as coisas só por amor. Ou seja, sem razão. A vontade do Pai é fazer as coisas sem razão. E quando um ser alcança estágios evolutivos superiores, o ser ultrapassa essa região do mental concreto, das ideias, atinge essa fase do abstrato, ele diz assim, eu quero amar sem ter nenhuma razão. Eu quero amar. Como Francisco de Assis fazia com os pássaros. Vinha cobra e ele conseguia domar aquelas cobras de animal. Como Jesus fazia. Num livro do Peregrino menciona. E vinha as víboras, ele conseguia acalmar as víboras. Ele tinha desejo de amar, mas sem ter razão, sem ter lógica. Simplesmente tinha vontade de amar. Ele tinha o desejo de amar, mas um desejo abstrato. Era simplesmente um ideal, não mais uma ideia. Por isso que o intelecto, o conhecimento, ele é muito perigoso. Quanto mais conhecimento você adquire, mais perigoso você se torna para cair no ego. Por quê? Porque esse mundo concreto, do pensamento concreto, que é o mundo da personalidade do ego, está muito próximo a um 6º mundo, que é o mundo dos, também conhecido como astral. Onde o quê? Vejam bem, os 7 estão aqui, 3 aqui, que são superiores, e os 4, com certeza, hoje nós vibramos nos 4 inferiores. Né? Esse mental superior, essas 3 subníveis dessa região, é quando tu tem aquela, sabe aquela sensação gostosa, acho que todo mundo já sentiu, mesmo que por um breve samadhi, um breve êxtase, de olhar a natureza, de achar tudo belo, maravilhoso, e simplesmente amar tudo isso sem ter uma lógica, uma razão. Como se você já não se sentisse mais nesse mundo, como se você não quisesse mais fazer parte desse mundo. Você quisesse viver como um eremita. Por isso que os eremitas são muito. O eremita é aquele que o cara vai para uma gruta lá, fica a vida toda. Aquilo ali é vida contemplativa. Depende. Tem muito eremita
ele alcança esse nível. Daqui para baixo, o nome dele, a família que ele pertencia, trabalhar para ganhar dinheiro, ter família. A família é o universo. O cara não se consegue mais se prender a uma família consanguínea, porque ele não tem mais ideia, ele tem um ideal. Ele alcançou um estágio onde o ideal dele é o universo. Ele não consegue, por isso que Jesus nunca casou. Buda casou, depois ele saiu, deixou a mulher, deixou o filho, todos casam por a iluminação. Tá? Mas esse aqui que é o perigo, esse aqui que é um dos grandes vilões da queda humana. Tá? Por quê? É o responsável pelo corpo dos desejos. Vejam bem, esse desejo é abstrato. Aqui nós estamos falando de desejos inferiores. Tá? Como cada um, ele também tem 7 subníveis. A única coisa que muda foi o mundo do pensamento, que são 3 aqui e 4 aqui, porque é considerado apenas uma região que é o fim. Ok? Entenderam? Muito bem. Mundo dos desejos. O primeiro, que são os superiores, né? O poder. O segundo, a luz. E o terceiro, a vida anímica. Tá? O quarto, o sentimento. E daqui para baixo a coisa começa a ficar complicada. O quinto, os desejos inferiores. O sexto, as impressões e a impressionabilidade, aquela pessoa que é muito impressionada. Tá? E a sétima, última, as paixões. Então esse plano aqui, ó, ou seja, o nosso corpo astral, que vem desse nível astral, que também é o conjunto da nossa personalidade, do nosso ego. Personalidade e ego é a junção do corpo astral com o corpo mental inferior. Junta esses dois aqui, ó, a escolástica espírita chama de perispírito é isso aqui. Tá? Perispírito é o mental inferior, que são 4 corpos ou 4 níveis inferiores do plano do pensamento. É o mental inferior, também conhecido como rupa, que é com forma. O nosso mental inferior tem uma forma humana, tá? Os animais têm uma forma animal e assim vai. E o corpo astral que tem uma forma humana. Esses dois chamam-se de ego ou persona, personalidade. A nossa personalidade está aqui. São os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e emoções. Só que isso aqui não é simplesmente sentimentos e emoções. Ele começa de baixo para cima. Ele começa com as paixões. Tem muita gente que já se perde aqui. As pessoas extremamente apaixonadas, torcedores de futebol, bacana, brigar e matar pelo seu time, não saem daqui. Aí tu passa pro cara das impressões. Aí depois já vem para os desejos inferiores. Acho que eu não vou precisar nem colocar aqui. Sexolatria, vícios, tabagismo, alcoolismo, tudo vem daqui. Depois já vem para o plano do sentimento, já começa a melhorar. Já começa a sublimar o corpo astral. Depois vem a vida anímica. A ânima, ou anímica, vem de alma. Você começa a compreender a sua alma. Você busca mais a sua alma. Tá? Depois vem a luz. E por fim o poder. Mas não é um poder, é um outro tipo. É o poder sobre si mesmo. O poder de administrar tudo isso. Exato, de controlar. Se você está nesse primeiro nível do mundo dos desejos, você já controla o seu corpo astral. E você controla, é o poder sobre os demais. Então a gente pegou o corpo astral e esmiuçou ele hoje. Isso aqui parece um estudo de filosofia, né? Mas Ramatiz é oriental. Quer dizer, é um ser cósmico, né? Mas aqui traz muitas informações orientais. Vê que interessante, né? Então, perispírito está aqui, ó. Tá? Deixa eu ver. Pensamento é 4. Só que, como foi uma descida, como a gente veio lá do mundo virginal, ou do reino virginal, que é o segundo mundo, qual é a tendência? É nós descermos e subirmos. O problema é que a gente não consegue passar daqui, ó. E vou dizer para vocês, ó, a dificuldade
Não é só de pensar, que muita gente hoje em dia não quer pensar, né, filho? Pessoas hoje em dia têm preguiça de botar a cachola a pensar. Porque já trava aqui na emoção, no sentimento, na paixão, no desejo inferior de vícios, tabagismo, sexolatria, pessoas impressionáveis, né? Pessoas de desejos inferiores, enfim. A pessoa não passa daqui. Se não passa daqui, é claro que pensar muito menos. Ela não quer pensar, ela só quer sentir. O que dirá chegar nesse plano? Que é o plano dos ideais. Para então tu entrar no plano da intuição. Que eu vejo muita gente falar, né? Hoje eu tive uma intuição. Já ouviu falar? Todo mundo fala, né? Eu pergunto, o que é intuição, cara? Uma vez eu perguntei pra ti, né? Sim. Eu tenho. Eu penso que eu tenho. Todo mundo fala, eu tive uma intuição. Eu pergunto, o que é intuição para ti? Tu não sabe responder. Eu tive uma ideia. Me passou uma ideia na cabeça. Que ideia é essa? A ideia de pegar meu carro e levar para arrumar porque está com problema. Por exemplo. Tu vibrou aqui, no plano das ideias. A intuição está aqui. A intuição está acima do plano abstrato. A intuição está acima do plano dos ideais. Aqui você já não tem mais nem ideal. Aqui simplesmente você é uma folha ao vento. Buda é assim. Buda acordava e não sabia nem quem ele era mais. Ele se sentia completamente impregnado e se sentia no seu cosmos. Jesus. Segundo os esotéricos, Jesus vibrava já no plano mágico. Por isso que aos 33 anos ele suou sangue, né, cara? Porque aquele era um sol dentro de um corpo que ia explodir. A Matiz fala, se não tivesse morrido pela cruz, ele ia morrer porque explodia o corpo. E aquele momento que ele suou sangue não foi de medo, de que, ele sabia que ia passar. Não foi nada disso. A fraqueza de Jesus, né? Pode ver, as igrejas pregam isso aí, vê o temor de Jesus, a fraqueza, eles falam um monte de coisa. Suou sangue, ele não foi nada disso, cara. Não foi nada disso. É que ele estava assim, ele estava se segurando para não explodir. Porque era um anjo que levou 1000 anos para poder encarnar e chegou no momento de 33 anos de sua vida, uns dizem 33, isso não importa agora, que aquele vaso de barro que era o corpo de Deus não aguentava mais aquele sol. Explodir, cara. Quer falar uma coisa? Não, eu li isso no Sublime Peregrino. Sim. Aqueles momentos que ele se afastava não era para ele tentar conter toda aquela energia que o corpo dele se rachar. Com certeza. Ele explodia. Ele explodia. O corpo dele explodia. Então, quando ele soou sangue, claro, aí naquele momento vieram os seus anjos de guarda, se é que eu posso me expressar assim, né? Não é? Seus anjos amigos, e, claro, controlaram, né? Controlaram tudo aquilo através de um conhecimento, de uma prática que está muito longe da nossa alcance. Muito longe da nossa alcance. As coisas só começam a tomar sentido para nós quando a gente começa a estudar as coisas. Quando a gente controla um pouco as nossas emoções, os nossos desejos e os nossos sentimentos, principalmente paixões, né? Quando a gente controla um pouco e começa a raciocinar mais. Por quê? Esse período que a gente está passando agora, que é a era do mentalismo, a nova era chamada era do mentalismo, é para botar a cachola a pensar. Porque segundo a espiritualidade, vibrando mais no mental inferior, que é um dos corpos do nosso perispírito, vibrando mais aqui, nós vamos aprender a controlar mais esse cara. Para depois, nós então passar por plano astral. E depois, consecutivamente. Então, quando alguém diz assim, eu tive uma intuição, não, tive uma ideia. Ou uma ideia anímica, porque o animismo está dentro de nós. Ânima, anímico, alma. Você tem uma ideia de si, um arquivo inconsciente que você acessou, ou subconsciente, algo dessa vida que você não se lembra, está no subconsciente. Ou então você acessou uma ideia de um mentor espiritual que vai passar uma ideia de ti. Mas não intuição. Intuição, bicho. Intuição é do que o Saí está falando. Eu nunca tive uma intuição.
Eu já disse que eu tinha intuição. Antes de estudar. Viu? Eu também. Uma intuição. Ideia. Algo completamente novo. Tá? Vamos ver. Aqui é interessante, ó. E a sétima, última região é a região etérica e a região chamada região química. Por quê? Que é uma região só, um mundo só. Muito simples. Porque aqui nós temos o corpo físico, porém vital, que é o chamado duplo etérico, ok? O etérico, como queiram. E o plano e o corpo físico, que é o corpo denso. Na verdade, o que vocês estão vendo agora? O corpo físico denso. Só que esse não é todo o meu corpo do mundo físico. Existe um outro corpo pairando a 5 ou 10 centímetros. Ele tem uma cor mais ou menos azul, acinzentada, dependendo da vitalidade do ser humano, tá? Que é o chamado duplo etérico, ou etéreo, como que duplo etérico. Tá? Esses dois corpos é que formam um corpo físico. Porque sem o duplo etéreo, esse corpo físico babaus. Até porque quando esse corpo biológico, físico, denso, chamado por Ramatiz de região química, corpo químico, quando esse corpo morre, ele entra em estado de putrefação. O que acontece com o duplo etérico? Ele fica pairando e em 72 horas mais ou menos ele faz. Então, meu filho, ele morre junto. Ele volta para o planeta. Então é um corpo só. Então por isso que são 7. Quando eu falei para você 7 de etérico e físico, mas foi o que? Foi um estudo do átmico para baixo. Eu só estudei, se tu estudar a região, o reino natural, ele tem 7. Só que se você subdividir. Agora, se você estudar o conjunto da obra, que aqui nós estamos falando de um grande plano divino, pô, aí 7, aí a coisa vai. Aqui é além do além do além. Além. Tá? Muito louco, né? Ok? Essa região etérica, aí que a coisa fica legal. Quantos níveis tem essa região etérica aqui? Se ele faz parte do mundo físico? Sou quanto? A parte física, quantos estados da matéria nós temos? Sólido, líquido, gasoso. E o etéreo? Para ter 7 também são mais 4. Tá? Então, o corpo físico, nós temos o quê? Os gases, os líquidos e os sólidos. Tá? Eu coloquei aqui a tabela periódica, onde ela menciona a física, a química e a biologia. Essas 3 ciências explicam bem essa nossa parte aqui. E tem muito pano para manga, né? Tem muito pano para manga. Ok? É o nosso corpo físico, chamado corpo denso. Mas é um corpo dentro do mundo físico, que é o conhecido como o 7º mundo, que é a região física. Ok? O duplo etérico, ele tem 4 níveis. Ou seja, ele tem 4 camadas. Fica melhor eu falar aqui. Esse corpo físico, ele tem praticamente 3 camadas de existência. Ele é gás, ele é líquido e ele é sólido. Ok? E o etérico? O corpo etérico? Ninguém estuda. Ninguém vai aprender. É duplo etérico. A gente não sabe que ele é feito de 4 camadas. O primeiro, olha só, aí, esmiuçando isso, outras coisas ficam bem esclarecidas. Como, por exemplo, o primeiro éter, tá? Que é a região etérica, tá? Chamado éter refletor. Esse éter refletor é o éter refletor da memória da natureza, também conhecida como registro acásico. Tudo que acontece nesse planeta, toda a história passada no planeta, se você quiser acessar a história de Jesus, ver a história de Jesus numa tela, você tem que acessar essa região aqui, o éter refletor, que é chamado
a região dos registros acáicos. Por exemplo, quando a gente está na hora do leito de morte, o que acontece? O que foi descrito por muita gente? De todos os acontecimentos passados. Inconscientemente ele acessou que região da sua existência? A região etérica, na camada éter. Muito interessante, né? Então, todos os registros, o registro acásico é memórias da natureza. Tudo que aconteceu nesse planeta, tu quer acessar o que aconteceu ontem e ver não é o que tu, não é o que no caso tu participou, não é isso? Tudo. Se tu participou, tu não participou, tu faz. É tudo que acontece. Está registrado no éter dentro de tudo. Muito. Isso tudo o quê? Vem da onde? Quanto mais o cara estuda Deus, cara, mais o cara não sabe desse cara aí que vai-te embora, vai pensar em tudo assim, lá no reino virginal, né? Tá louco, cara. É muita coisa, mano. É muita coisa. Tá? O outro é o éter luminoso. O éter luminoso, ele é da nossa percepção sensorial. Ele, na verdade, é um transmissor das emoções da nossa alma. O que quer dizer isso? Tudo que tu viveu, tudo que tu passou em vidas passadas, no momento que morre o físico e morre o corpo etérico, o que acontece? Todas essas memórias aqui vão para o perispírito. Parte astral e parte mental. Quando você encarna, eu não vou usar o termo reencarnar, quando você encarna num corpo físico ou no mundo físico, que é o duplo etéreo e mais o corpo físico, o que acontece? Como é que você acessa memórias de vidas passadas? Porque esse corpo agora não tem nada a ver com a vida passada. Esse corpo é novo, é um novo nome, é um novo ser humano, né? Não é isso? É uma nova existência, não é isso? Como é que ele acessa? Porque está tudo arquivado no perispírito. Parte mental e a parte astral. Mais a parte mental, né? Mas a parte astral também que tem as emoções, tem os sentimentos. Até aí tudo bem, não é isso? É ou não é? É. E aí, como é que tu acessa? Através do éter luminoso. Ou seja, antes de passar para a parte física, cérebro tem que passar pelo corpo etérico. Especificamente na camada do éter luminoso. Por isso que ele é um transmissor. Ele simplesmente é um telefone, ele transmite as emoções da nossa alma, tá? Que está aqui no perispírito, passa para o físico. É muito louco. Aí tu começa a entender algumas coisas. Então, quando os caras estão lá fazendo o trabalho apométrico, né, a rede sináptica cerebral do cara está acessando informações do inconsciente. Na verdade, o que? Todas as informações de vidas passadas que estão vindo agora dos teus neurônios, do cérebro, o neurônio é cérebro físico. Antes de passar pelo teu cérebro físico, essas informações estão passando pelo teu corpo etérico, especificamente no éter luminoso. Então, muitas vezes, o que faz a engenharia sideral? Os caboclos aí, os médicos lá astral. Eles vão direto no núcleo, nem vão no físico. Não vão no neurônio, o que eu vou trabalhar no neurônio? Então, quando o cara faz um passe apométrico, muitas vezes ele não está realizando um passe efetivamente na rede neuronal do cara, para desligar o cara, entendeu? Eles chamam isso de ressonância de vida passada. Então, o trabalho apométrico nessa rede sináptica cerebral, o que ele faz? De acordo com algumas movimentações que o cara faz, isso foi ensinado pelo Dr. Lacerda, o que você faz? Você retira todas as informações da rede neuronal do cara e arquiva de novo. Entendeu? Interessante. E acontece mesmo. A Prometeu ela faz isso. Mas especificamente passa por onde isso? O cérebro físico ele só está transmitindo o que está acontecendo. Mas vem por onde isso? Vem pelo duplo. Então o duplo ele não funciona só para abastecer vitalmente o corpo físico, não. Como muita gente.
Está lá o registro acásico e está lá o que? As sensações da alma. Sensações da alma é sensações que, quando eu falo alma, tem que juntar tudo que tu viveu, meu amigo. Porque a minha alma que está nesse corpo agora, ela tem muitas experiências. A experiência dela não é só nessa vida aqui. Bota tudo junto aí, sabe-se lá quanto que eu vi. Então todas essas emoções, elas vêm via transmissor do éter, elas vêm transmitidas pelo éter luminoso. Olha o que é o duplo etéreo. Olha o que é o duplo etéreo. Pode perguntar. Não, por isso que naquele livro do Roger fala que os magos negros ficam aguardando, a pessoa desencarnou e já estão querendo roubar o duplo dela para quê? Porque ali está toda a matéria que eles precisam para realizar. Sim, nesse sentido, sim. Nesse sentido, né? Nesse sentido, sim. O duplo é um cimento, né, cara? Sem cimento não tem obra, né? Querem ligar aqui, pessoal? Por favor. Fique à vontade, tá? No caso do Dá um calor, gente. Não. Não, eu não tenho no trabalho mediúnico, quando há uma interação, por exemplo, com o outro, enfim, esse lapso que tu pode ter, a própria visão, percepção desses registros acásicos, isso também pode acontecer nesse suceder, deve ter também relação com essa comunicação, essa transferência de dados, vamos dizer assim. Sim, de um caboclo para ti? Claro. Claro. Que isso aqui o quê? Isso aqui pode, o éter refletor. Mas eu refiro assim, não só o teu, Mas do outro. Dele também. De quem? Não, mas Do meu avô não consulente? tem um eterno. Não, mas aqui está. Isso que me deixou um pouco confuso. Tu tem ali o. Essas memórias do teu caboclo estão aqui. Pois é. Quando tu está realizando um trabalho de mobilização, Sim. tu consegue perceber, ou ver, para quem tem aquela possibilidade de ver, determinada situação, ela vem pelo quê? Pela rede sensorial, daquele que ele te passa. Nós tivemos situação tua passada? O que tu viu? Sim, ou do outro. Ou do consulente. Ou do consulente? Sim. O que o caboclo faz? Olha que interessante. Isso aí eu gosto muito. Em primeiro lugar, se o consulente está na tua frente, os seus campos áuricos estão interligados. Já formou-se o quê? Uma rede de transmissão energética ali. Tá? Natural, muito fácil. Aí tu está mais mediunizado e incorporado no teu caboclo. Então já são 3. São 3 campos áuricos todos envolvidos. Estão entendendo? Entendeu? Então está o caboclo, ó, presta atenção, está o caboclo, está eu que estou mediunizado no caboclo. No teu campo áurico. E daí chega o consulente e também entrou no meu campo áurico e no campo áurico do pai. Aí o que o Edgar perguntou? Vamos ver se eu entendi. Estou dando um passe no cara aqui, mediunizado, incorporado e mediunizado no caboclo. Dado um pouco, me vem na minha mente, na minha rede de sinais, no meu cérebro, informações da vida dele passada. Exatamente. Mas o teu éter refletor não tem informações dele. Mas, meu amigo, vocês estão interligados. Então o que acontece? Ele vai lá, ele acessa o éter refletor do cara, o Mas isso registro. é um mentor. O mentor, claro. Sim, Lógico. ele passa pra ti. Lógico. Aí ele acessa lá e passa para ti. Agora, sem o caboclo, isso seria possível? Claro que seria. Psicometria. Eu pego isso aqui, eu entro no registro da casa de todas as pessoas que usaram essa vareta. Mas para isso eu tenho que ter um psicômetro. Aí é outra história. Mas o que é? Isso aqui não tem um duplo. Isso aqui não tem um duplo. Tudo no mundo físico tem um duplo. Se tem um duplo, tem um éter refletor. Eu falei mundo físico, eu não falei só no mundo de pessoas que respiram, tem alma. Estou falando de todo o mundo físico. O reino mineral não tem éter.
A pedra não tem éter? O vegetal não tem éter? Eu posso entrar no éter revelador dessa planta aqui, ó, desse verde, e conseguir entender e ver todas as imagens aos quais ela vivenciou, ela passou. Mesmo ela tendo uma vida curta. Isso é um registro acaso, tu entra no campo do duplo das cores. Um objeto, uma pessoa, sendo como é que chama? Psicômetro. Ele pega uma coisa que pertence a uma pessoa que tem todas uma manada ali de qualquer. Claro, esses caras são. A lutina, ela não Psicômetro? Isso aí não é fácil, cara. Não é fácil. Tu entra ali, tu vê cada coisa, às vezes que tu bate. Tu tem que ter um emocional, um corpo astral, um emocional muito equilibrado. Se for uma pessoa assim, ó, que tem essa faculdade da psicometria, tá? Que não é uma faculdade mediúnica não, viu? Não precisa estar mediunizado para isso. Isso é uma faculdade anímica. Tem nada, mediunismo, animismo. Não, a pessoa já. Não, você é preparado, né? Psicometria? Não. Eu não acredito porque isso tudo também, até agora a gente falou de mundo, a gente não falou de chakras, a gente não falou de coisas mais complexas. Por exemplo, um chakra, um perispírito, no caso, que é o somatório do corpo mental inferior do corpo astral, esses chakras eles já são pré-organizados, estabelecidos, eles já são preparados lá na erraticidade antes de você encarnar. Então aqui você não consegue desenvolver as coisas. Não há alguém que possa, porque isso já vem de lá, já vem dele. Já é uma coisa pré-estabelecida, já é uma coisa kármica. Eu não acredito. A mesma coisa que o pessoal está fazendo aí fora. Tem muita gente que está dando curso para médium. O cara faz um curso e sai de lá médium. Tem curso para Pai de Santo, 2 anos, sai com certificado de Pai de Santo, tem. Porto Alegre tem, cara, São Paulo, Rio tem. Ninguém que já vem pré-estabelecido, que isso já, essas informações já estão pré-estabelecidas nos chakras. É essa questão de dom, a pessoa já é que nem dom coroa de chefia, né? Nem todo mundo tem. Não. Na verdade, já vem preparado. Olha, na verdade, coroa de chefia, né? Coroa de chefia também não quer dizer que o cara é evoluído moralmente, não tem? Não, eu digo, já vem preparado para assumir esse cara. Com certeza. Isso que não existe não ritual, consagração, vou formar um médium, vou formar um pai de santo, isso é conversa. Por isso que assim, uma casa espiritualista, seja ela qual for, ela tem que ser regida por uma cosmocracia. O que é cosmocracia? Cracia é governo. Cosmo é cosmos, ou espiritualidade superior. Então, a forma de governo entre os mentores determina a tarefa da casa, a diretriz da casa e a direção da casa. Por isso que um por isso que um pai de santo, babalorixá, dirigente, ele tem que se colocar no lugar dele. Ele nada mais é que um facilitador, ele nada mais é que um coordenador do que um zelador. Por isso que eu digo assim, tu entra e tu sai. Eu jamais vou fazer isso, porque não é eu que governo. Quem governa essa casa é os guias espirituais, é uma cosmocracia. Aqui não tem democracia. Levanta o dedo, vamos discutir um assunto, a maioria ganha. Negativo, aqui não funciona assim não. Esse negócio da voz do povo e a voz de Deus é conversa. Isso é conversa. Não deu certo. A democracia é falida. A democracia é uma ilusão. A democracia ela não existe, ela existe para entender. Cosmocracia, e o último grande país cosmocrático que caiu nesse planeta foi o Tibete. Quando derrubaram o Dalai Lama, derrubaram o último país cosmocrático que existe no planeta. Tá? Muito bem. Nós já falamos em taoísmo, né? Ok? Onde é que eu estou? Éter luminoso, é isso? Então tá. Agora vamos para o éter vital. Éter vital é da propagação no meio físico. Ele fala, na verdade, esse éter vital, ele está falando da questão da vitalização. Tá? Da vitalização. Ou seja, quando eu falo em propagação, eu estou falando aqui em ectoplasma. Tá? Em energia que se propaga na questão da subsistência da parte etérica e principalmente física. Então, éter vital, éter da vitalidade. Tá? Você vê, é um só, né? Todo mundo acha que o duplo etéreo é só para gerar ectoplasma. Não, o duplo etéreo é só para gerar vida. Tá?
E consegue manipular isso mesmo depois que a pessoa já voltou para um pouco do físico? Olha só o que acontece, isso está mencionado no livro. Quando a pessoa está em coma, o que acontece quando muitos que estão em coma? Vai às trevas, o duplo, e levam uma base umbral. O cara está em coma, o corpo biológico, o corpo químico não acorda. Sem o duplo ele não acorda. Só que, claro, para romper o cordão de prata não é assim. Ele é hiperresistente numa maneira para o outro. Sobre como se faz. Porque isso vem lá do que é uma substância divina, né? Não é assim para mexer na substância divina. Mas o que acontece? O cara fica anos lá. Qual é a ideia desses caras? É acessar as memórias desse cara. Mas quem é esse cara que está encarnado e entrou em coma e foi capturado do planeta? Quem é esse cara? Pode ser uma faxineira. Uma faxineira. Foi mais algum mar, mais algum feitiço. Vamos acessar a informação. Ou então, vamos fazer o seguinte, esse cara aí, ele é um vamos usar o termo dirigente espírita, dirigente umbandista, vamos falar aí. Não gosto de dirigente, facilitador, tá? O cara é um zelador lá. Tá? É um cara que tem uma certa influência na mídia, está vendendo livro pra caramba. Todo mundo quer esse cara, está ministrando seminário, lota o seminário do cara, todo mundo vai atrás do cara. Dá um pouco o ego do cara cresce, um pouco ele já está se achando um mago. Dá um pouco que tem muitos mestres de Umbanda que estão caindo aí fora. Tem muito mestre de Umbanda que nos anos 40, 50, 60 era Deus na terra e eles Deus no céu e eles na terra. E hoje, no ano 2013, na nova era, as máscaras estão caindo. Tem muita gente que se achava aí, o cara está caindo. Mas são caras que, né, que tem uma certa. O cara está indo, Como é que um cara desse, que vinha tão bem, mudou de uma hora para outra? Se deixou levar, não mais pelo poder, pela luz, pela vida anímica, pelo sentimento, mas é um cara que astralmente já caiu direto para as paixões. A paixão de ser. Como é que um cara desse, de uma hora para outra, ele pode? O que acontece com a gente toda noite? A gente deita o corpo. O que desdobra? Corpo astral e corpo mental e perispírito, né? E o duplo? Às vezes não, às vezes vai junto. E aí quando vai junto, o que faz os caras do lado de lá? Normalmente pega o cara numa armadilha do ego, não, vem cá, eu te dou isso, que nem foi do Jesus. Não, fica o duplo. Não, na hora do sono físico, não. Vitaliza? Não. Vitalidade do corpo está. Porque quando ele está em coma, por exemplo, a pessoa está no hospital, entubada, com aparelhos, que está mantendo aquele organismo ali, né? Então, se o duplo não está ali perto, não tem problema que está sendo mantido pela mas o cara dormiu. Mas no momento que está dormindo. Não, o cara está 6 horas dormindo, no outro dia acorda, o duplo volta, está tudo certo. O problema do coma é que ele não volta, o cara fica com ele. Não, físico não. Muito pelo contrário. Há uma necessidade do afastamento do duplo etéreo justamente para o sistema ganhar um repouso. É que nem uma máquina, o corpo físico é uma máquina. O duplo etéreo não tem, o corpo físico é uma máquina. Claro, o que acontece? O duplo etéreo ele precisa se afastar para o duplo etéreo não se desvitalizar em relação ao corpo. Ele precisa ganhar um ar. Por isso que a gente precisa dormir, por isso que ele precisa, porque a máquina precisa ser desligada. Mesma coisa do duplo etéreo. Mas o que vitaliza o duplo etéreo é a maneira como a gente respira, são as nossas alimentações, por causa do prana. O prana é a substância que alimenta o duplo etéreo e essa substância prânica vira em ectoplasma. Então o prana está no alimento, está no ar, por isso a importância de uma boa respiração, uma boa alimentação. Tá? A questão do coma é que tem gente que fica 15 anos em coma, 15 anos não acorda. Aí não é mais normal. Se eu vou dormir daqui a 8 horas eu acordo, tranquilo, dormir 8 horas. Então às vezes o teu duplo ele vai junto. Por quê? Porque o cara se envaideceu, o cara aceitou uma proposta das trevas. Chegando lá, o que faz as trevas? Faz um convite. O cara aceita, os caras dominaram a mente do cara, dominaram as emoções do cara, e o que o cara inseriu aqui no éter luminoso do cara?
percepções emoções da alma. Porque aconteceu com o Roger Paranhos, Ou, quando ele desceu. claro, ou então os caras inserem no éter refletor, no duplo etéreo do cara, determinadas memórias de coisas que ele foi, de reis, de príncipes. E o cara não precisa nem se lembrar da imagem que ele foi, mas já está aquele egocentrismo, aquele sentimento de egocentrismo está arquivado no éter refletor. Quando o cara volta para o corpo, ele já não é mais o mesmo. Ele está se sentindo. Sim, mas aí é através do chip que eles botam, que é pro cara. O chip é para isso, é para potencializar aquilo que foi. Ela já se acorda com uma outra pose. Claro, exatamente. Todo do grupo. Só que o chip, veja bem, essa informação, mesmo vindo através do chip, a informação vai para o chip. E ele vai para onde? Essa informação que sai do chip vai para onde você? Ele cai aqui, ele vem no duplo etéreo e depois na parte física. Ele nunca vai direto para o corpo físico. O corpo físico é o corpo físico, mas o duplo é o duplo. Os dois, aí é isso que a gente tem que entender. Os dois formam o corpo físico. Ó, físico e físico. E o duplo etérico não é só um corpo para abastecer vibratoriamente, energeticamente o corpo físico. Ele não é só para dar vitalidade. O que dá vitalidade é uma camada, é um nível dentro do duplo, que é o nível do éter vital. E o último, que é o éter químico, que é de assimilação e excreção nas relações do homem com o meio. Ou seja, é a parte mais grosseira do ser, a parte anatômica e fisiológica. Por quê? Porque o duplo etéreo, ele é o molde do corpo físico. Muitas pessoas que são amputadas, elas ainda sentem dor. Por quê? Porque o braço do duplo ainda está ali. É aquela que some. Claro, tu sente sensação. Isso vem do duplo etéreo. Mas que duplo etéreo? Do éter químico. Qual parte do duplo etéreo? Do químico. Porque o químico está mais próximo da região. Exatamente. É o éter químico, o éter vital, o éter luminoso e o éter refletor. Depois então vem o corpo astral com as suas 7 camadas, vem o corpo mental com as suas 7 camadas, só que 4 inferiores é o mental inferior, que é as ideias, e o superior, minha filha, deixa assim, porque uma coisa é muito longa. É interessante essas coisas? Então aí a gente tem que estudar, tem que estudar. Então o duplo etéreo é algo muito, muito, muito importante. Ele é que dá as memórias das passagens. Dá não, ele transmite, né? Porque vejam bem, essas coisas não são arquivadas no duplo, é isso que vocês têm que entender. Tá? Na verdade estão arquivadas no perispírito. Mas o duplo, ele não transmite só a vitalidade. Ele transmite as informações, ele transmite as emoções da alma e transmite, claro, a parte química, onde é formado a anatomia, onde é a parte fisiológica. Na embriogênese, no caso, se quem tivesse clarividência e visse um feto, tá? Veria o quê? Antes do feto se desenvolver, você veria primeiro o duplo se desenvolver. Então o duplo se desenvolve, aí o feto físico, ele vai junto. É como se aquele molde, como se não é, o molde do duplo, o éter químico, ele começa a se desenvolver e o físico ele vai junto. Mas antes do duplo, isso vem da onde? Os chakras. As informações vêm em chakras do duplo, aí o duplo, essas 4 camadas começam a... Então todas essas informações passam pelos chakras, que são centros de iluminação. E aí vai pelos meridianos, e aí a coisa vai. Primeiro junto. A coisa é bem complexa. Mas o interessante de tudo, o nosso objetivo hoje é estudar a questão dos engenheiros siderais e o grande plano. Tudo isso aqui já foi arquitetado em um único ser que a gente não tem nenhuma ideia de quem é. Muito bem. Tá, pessoal? Vamos lá, pergunta 33. Só mais 2 a gente encerra. Já passou lá, né? Que horas são? 9h30, tá bom. Vamos lá. Vamos vencer o cansaço. Valeu a pena ou não valeu? Vai. Isso aí. Sempre vale. Pergunta 33. Escapa ao nosso entendimento humano
a natureza dos planos previstos e concretizados pelos engenheiros siderais há trilhões ou quatrilhões de anos e sob rigorosa disciplina evolutiva, como sempre nos tendes informado. Poderias dar-nos uma ideia mais objetiva do assunto? Como a consciência dos engenheiros siderais ou arcanjos suplanta o virtual fenômeno de espaço ou tempo, porque já abrange um orbe ou sistema de mundos, o milênio do calendário humano não lhes significa sequer um minuto de tempo. Então, para esses caras, 4 trilhões é... um minuto para nós. Tudo que está acontecendo, o que eu quero dizer é que tudo que está acontecendo agora com a gente, esses caras já previram trilhões de anos atrás, cara. É muito tempo. É muito tempo. Tá? Qual seria a sensação? Olha só a comparação que Ramatiz faz. Qual seria a sensação do micróbio que vive entre outros milhões de micróbios no seio da molécula do vosso fígado, se ele tentasse descrever toda a configuração do vosso corpo físico? Na figura de cidadão comum da molécula hepática, não conseguiria ver-vos à distância, nem seria capaz de avaliar a contento a vossa figura humana. Em consequência, teria de descrever da vossa realidade, assim como os ínfimos micróbios humanos, situados na molécula Terra, integrante de uma célula de galáxia, não podem formar um juízo perfeito, nem ao menos da forma do fígado estelar do Pai. O binômio pensar e criar não pode ser calculado no espaço e no tempo, porque não existe nada fora de Deus que também possa marcar as suas operações criativas. Ele é sempre eternamente. Nele tudo existe, sem começo e sem fim. Então, entenderam? Não, né? Eu também não. Então tá bom. Tá, pessoal? Então não tem como. Os engenheiros siderais, esses arcanjos, esses seres aqui que mais ou menos tentaram pintar, né? Um deles é muito conhecido por nós, que é Gabriel. Não é o anjo Gabriel, isso é um arcanjo Gabriel. Tem muita diferença. Tá? São seres que realmente. Talvez o mais famoso seja Miguel, né? Talvez o mais famoso seja o Deus. Tá? Vamos lá. Esse cara sou eu. Essa foi boa. Tá? micróbio que Ele é o micróbio do filho de Miguel. Qual a ideia aproximada, embora vaga, que poderíeis transmitir-nos sobre a mente divina? Ó, não há criadores e sim compositores, pois tudo que existe sempre existiu na mente divina. Você se lembra da pergunta? Qual a ideia aproximada, embora vaga, claro, que poderíeis transmitir-nos sobre a mente divina? O que é essa mente aqui? Ele perguntou sobre isso aqui, ó, essa matriz básica. O que é esse negócio aqui? O que ele respondeu? Não há criadores, e sim compositores, pois tudo que existe sempre existiu na mente divina. Então ninguém cria nada. Todo mundo copia. O cara vai lá, cria um motor do carro. O cara vai lá, cria um não sei o quê. Qualquer criação, qualquer criação. Uma planta que é co-criada por um Deva, por um espírito da natureza. Qualquer coisa que se cria, na verdade ela já existe na mente. Isso é muito complicado. Por isso que Lao Tzu tinha razão, né? Quando perguntaram para ele quem era Deus, é silêncio, tá louco, né? Sobre Deus nada pode ser medido, comparado ou avaliado, pois ele é absoluto. Tá? Uma coisa interessante que a Ramatiz coloca aqui no livro, tá? Eu vou tentar passar para vocês, é o seguinte, para a gente encerrar hoje, tá? Vamos ver quanto tempo já deu o estudo. Tá bom, 1h24, já deu bastante. Quero judiar muito de você, mas é que eu estou encerrando esse capítulo hoje, senão a gente vai se estender mais. Uma coisa interessante, vocês conseguem ver mais ou menos aqui, pessoal? Ó,
Quer chegar mais perto? Quer que eu diga o vento? Tá bom? Então tá. O espírito humano e a evolução da sua consciência. Ramatiz tentou, nesse diagrama, nesse desenho, colocar, relacionar a nossa evolução em relação à mente divina. Uma coisa bem simples. Imaginemos que esse círculo seja o espírito humano. O espírito humano, nós temos a nossa onipresença, a nossa onisciência e a nossa onipotência. Sempre relativo. Ou seja, nós temos a nossa presença, nós temos a nossa ciência, conhecimento e a nossa potência. Ok? Sempre relativo. E essas flechas aqui, ó, que estão fora do círculo, representam Deus, com a sua onipresença, com a sua onisciência e a sua onipotência. Porém, por quê? Porque todo o espírito, toda a consciência, mesmo que muitos retrocedem, que nunca não há retrocesso, há estacionamento, mas não quer dizer que intelectualmente aqueles seres, é o que mais acontece, né? Os seres que realmente estacionam, principalmente os voltados às questões do ego, né? Muitos evoluem muito na questão do intelecto, de conhecimento. Então ainda assim é uma certa evolução, mas falta moralidade. Não há espírito que não evolua nesse mundo. Não há espírito que não evolua, de um jeito ou do outro. Porque a evolução representa o quê? O aumento desse. É como se a nossa consciência estivesse se expandindo. Só que o que acontece com essas flechas aqui? Para onde é que elas estão apontadas? Para fora da nossa. Mesmo nós fazendo parte de Deus, essa consciência, a tendência, essa consciência cósmica, a tendência dela é o quê? Evoluir? Não, Deus não evolui. Deus é imutável. Porque Ramatiz quis colocar o seguinte, ela está cada vez mais longe. Quanto mais a gente evolui, mais longe nós estamos. Porque, em primeiro lugar, a seta, ela corre, ela vai embora. E outra, ela está para todos os lados. Porque quando a gente não tem muito conhecimento, pensa, Deus, o que é Deus? Deus é um ser que está acima de nós, criou, pronto. Aqui pertinho, né? Aí tu começa a estudar e aquilo vai tudo longe. Exatamente. Exatamente. Quanto mais você estuda, porque daí a gente quer mais, a gente está estudando. Mas a gente longe, cara. Não é que o irmão que pensa dessa forma, Deus não sei, que ele está mais perto de Deus. Não é isso. Ele está mais conformado. Ou mais preguiçoso. Tem gente que prefere ficar com a imagem do velhinho de babinha para não pensar. Só que elevar a consciência, como nós estamos tentando fazer aqui, de forma intelectiva, não moral. Moral é outra coisa. Moralidade é o que a gente busca fazer na sexta-feira, fazendo a caridade. Isso é moral. Tá? Mas buscar a intelectualidade, o conhecimento, as duas asas do anjo, conhecimento e caridade, hoje nós estamos buscando conhecimento. Quanto mais você amplia o nível de conhecimento, mais você entende e se conforma, né? Esse ser aqui. Não, aí que tá. Nada daquilo que nós conhecemos como tudo. Nada não existe. Mas é o nada daquilo que nós conhecemos. É o reino de novo, faz parte dele. É uma unidade dele. Por isso que os orientais, e assim Jesus disse, vós sois deuses. Quando vocês descobrirem isso, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Jesus disse isso. E ele tem razão, cara. Que é a questão da ciência, a evolução da ciência, a evolução de um monte de coisa. Sabe? Não dá para se comparar. Mas o que acontece? Existem arcanjos, existem seres acima do mestre. Os seres aqui estão acima do mestre. Porque ele não criou um planeta, ele governa o planeta. Fora o que diz o Urântia, né? Esquece o Urântia hoje. É outra história. Tá? Muito bem. Agora aqui. Esse aqui é um desenho que nós trouxemos do arqueômetro, estudo arqueométrico. É um desenho muito simples que representa a nossa evolução. Tá? O ponto se estende numa reta
ok? E se amplia num círculo. Olha que interessante. O espírito, ele se amplia através da mente, tá? E ganha evolução. Big Bang, um ponto que se expande através de uma explosão cósmica, e dessa explosão cósmica forma o quê? Um local, um universo, que nós chamamos de reino natural. Então todo esse reino natural, esse círculo preto, esquecem esses aqui, tá, pessoal? Tentam se focalizar só nesse círculo preto aqui. Esse círculo representa o nosso reino natural. Mas onde estão, dentro desse círculo, estão o mundo 3 ao mundo 7, ok? Que é o mundo do átmico, o búdico, o mental, o astral e o físico, que é etérico e químico, ok? Mas onde estão esses dois aqui? O paranirvânico e o mahaparanirvânico. Onde é que está ele? Nesse desenho assim. Está inserido, só que uma... Não, tá. Porque ele não tem limites, aí que tá. Se eu desenhar um segundo círculo em volta dele, eu dou uma ideia de limitação dele. Então, é algo que é eterno. Que isso aqui te dá uma ideia de algo limitado e existencial. Ele passou a existir a partir de um ponto. Esse ponto nós chamamos de Big Bang, que explodiu. A ciência já comprovou e não tem mais o que falar. Talvez os números mudem, né? Que diz que o universo tem 14 bilhões de anos, mas isso para nós não importa. Mas o reino original, que idade tem o reino original? Eterno. E o espírito vem daqui, ó. Ele vem do mundo dos espíritos mundiais, ele vem do mundo 2. Porque aqui tem dois mundos, a gente sabe que tem dois mundos aqui. Mas o que é, a gente não sabe. Tá? Ok? Muito bem. Pergunto para vocês, essa consciência cósmica chamada Deus abrange ou não abrange todo esse universo aqui? Então ele sabe de tudo. Então Jesus estava certo quando ele disse que não caiu um fio de cabelo da cabeça de vocês sem que Deus o saiba. Porque ele tem onipresença, ele está presente em tudo, ele tem onisciência, ele tem ciência de tudo, e ele tem onipotência, poder sobre todas as coisas. Eu estou falando só do reino. Vocês entenderam agora esse desenho? Alguma dúvida? Marisa? É? Não, tá tranquilo, tá? Conseguiu mais ou menos? Tá. Aí eu fiz um segundo desenho, que é a mesma coisa, né? O desenho vermelho, ó. O primeiro desenho preto é o reino natural, ok? Aqui? O vermelho representa o nosso planeta se formou na mesma coisa. Ele era um bólido, ele começou a se expandir e ele criou uma forma geométrica, ok? Dentro desse planeta, nós temos o que? Um arcanjo que co-criou, ou melhor, que na verdade ele compôs, ele pegou essa substância natural e ele compôs esse planeta, onde o nosso governador é Jesus. Então, subentende-se o quê? Que Jesus tem onisciência de todas as coisas no nosso planeta, onipresença em todo o nosso e onipotência. Aí eu te pergunto assim, isso está no livro Universalismo Crístico Avançado. Eu estou fazendo a ponte com mensagem astral. Como é que esse cara, que ele é um ser, consegue ouvir todas as preces, todas as petições ou pedidos de todos os seres planetários? Porque ele é onipresente, é onipotente e onisciente. Mas como? Mais ou menos. Porque ele delega, será? Mas aí vai entrar aquela história que falou que ele... Não, sim, ele delega, mas ele está.
Porque ele é onipresente. Não é assim, ó, tá, meu filho, vai lá, Vai cuidar. tu é meu braço direito, tem 1 milhão de braços direitos, que a gente já pensa assim, porque a gente ainda vive um mundo concreto. Aí ele vai lá, vê o que ele pede e me traz aqui a informação. Não pode ser assim, entendeu? Não, ele ouve. Aí que tá, mas como? Nós somos parte dele. Não, estou falando de Jesus. Sim. Não são parte de Jesus, são parte de Deus. E ele é parte de quem? Nós não somos um fragmento de Jesus. Entendi? Tá, e ele mas como? Não entendi. Como que tecnicamente isso é possível? Sim. Nós não somos deuses. Ah, Ele não está dentro também dessa Tá. questão de nós ser deuses. tá. Tu escuta Jesus? Entendo. Não quer dizer nada. Eu estou dizendo como é que ele escuta. Tá, eu quero saber tecnicamente isso aí. Isso aí é uma explicação que tá faltando conteúdo. É muito simples, muito simples. Não vou dizer, deixa eu pegar a cabeça. Jesus tem um corpo físico? Bom, pensem. Jesus tem perispírito? Que corpo Jesus está aqui? Com certeza ele está presente num desses 3 mundos superiores. O que acontece aqui? Há uma forma humana que limita a sua presença, a sua ciência, a sua potência? Então, se não há uma forma humana que limita, o que acontece? Ele pode perfeitamente se multiplicar em todos os Nós campos. estávamos conversando aquele dia lá no... Isso está no universalismo. Ele pode conversar contigo, mas conversar isso com o não tem a ver Davi com e com frequência? ele. Estou falando. Não tem a ver com frequência também de pensamento, chamar, como é que pode. Não, isso sim, mas porque ele vai chamar ele. mas aí que tá, Porque ele não está do nosso lado, se não chama ele. Sim, aí que tá, tudo bem, mas nós chamando ele é uma coisa, presta atenção, nós chamando ele é uma coisa, mas como é que ele escuta? Se ele tiver num corpo limitado, ele não escuta. Para tu ter essa onipresença, onisciência, onipotência, tem que estar em todo lugar, tu tem que estar numa outra frequência existencial, tu tem que ter um outro corpo sem forma, tu tem que estar numa outra, digamos, num outro mundo, um mundo mais elevado, em que essa consciência dele aqui, ele simplesmente, se a consciência dele se amplia, ele está em todo lugar. Então ele pode muito bem se, digamos, multiplicar. No universalismo crístico, o que fez? Um chamou por ele foi lá e conversou. Daqui a pouco, outro chamou por ele. Quando você viu, havia um outro corpo de Jesus conversando com os caras. Aí os caras olharam assim, como? Ele estava conversando com um e um outro corpo dele estava conversando com o outro. Mas aquilo não era um corpo real, aquilo era um corpo de ilusão criado por ele, em que a consciência dele já não tinha uma forma e ela simplesmente se expandiu em todo o planeta. Olha só que louco. Então tu pode ter múltiplos em toda parte, porque na verdade é como se ele fosse o próprio planeta, mas ele não é o próprio planeta. Quem é o planeta é o arcanjo planetário. Esse é o próprio planeta, é o próprio arcanjo que criou essa massa onde todos os seres evoluem. Então a onisciência, a onipresença, a onipotência dele está em todo lugar. E aqui? E esse verde aqui que representa o homem? O homem consegue entender toda a dimensão da consciência de Jesus? Porque a nossa consciência aqui em relação a ele, vamos dizer que o nosso círculo menor sejamos nós, o círculo maior seja ele. A nossa consciência está no nível em que nós ainda necessitamos estar nesses planos aqui. E ele, como já evoluiu, ele já não está mais aqui. Ele já está daqui para frente. Porque a consciência dele ampliou. Aí, mas papai viu por quê? Porque, concreto. É concreto. Aqui é coisa, é que nem uma luz. Jesus, o Ramatiz diz o seguinte, mas me diz uma coisa, o vosso sol, ele não é uma única estrela? E como é que ele consegue iluminar milhões e milhões de pessoas e milhões de cidades? Por causa da sua luminosidade, por causa da sua expansão. É assim que funciona o espírito, cada vez que ele cresce mais, ele perde a forma humana, porque essa forma limita o ser.
limita a nossa onisciência, a nossa onipotência, a nossa onipresença. Porque isso já são coisas divinas. Essas coisas nós vamos adquirir, nós já nascemos com elas, só que nós vamos ampliá-la através da nossa evolução espiritual. Então o homem, em relação à Terra, está muito longe de entender tudo. O que dirá um animal, um vegetal, que é o círculo menor que está em azul, um animal, vegetal, mineral, em relação ao homem ou em relação ao planeta. O que dirá nós em relação ao universo? O que dirá nós em relação ao reino virginal? Oi? Isso nós tínhamos conversado lá no instante, né? Porque, mas como é que ele estuda? Como é que pode? Que nos reinos, digamos assim, em colônias espirituais, nessa colônia espiritual que foi o Império do Amor Universal, tinha uma turma para falar com ele. Vocês devem ler o livro, o Universalismo Cristiano lá. Tinha um grupo falando, ele estava falando, filósofo falando lá. Mas as pessoas sabiam que aquele já não era mais um corpo, ele criou só com uma luminosidade, uma beleza inenarrável. Segundo o Roger, é uma coisa fantástica. Só que ele e o Hermes tinham que falar com ele. Aí o Roger pergunta para o Hermes, pô, como é que eu vou falar com o resto? 1 milhão de pessoas falando com ele ali. Mas o que ele disse? Pedi, obtereis? Ele não falou? Ele não disse isso? O Roger tá, eu sei, mas o homem está ocupado, então eu vou ter que esperar a tarde toda. Não. Peça, ore e silencie, fique aí. Aí ele orou, fez um pedido e tal. Ele ficou sentado, acho que numa banca, não lembro. Aí quando ele olha para o lado, está o mestre do lado dele. Aí ele olha lá para baixo, está o mestre conversando com 1 milhão de pessoas. Ele olhou para o Hermes. Isso é onipresença, isso é onisciência, isso é onipotência, isso é um ser evoluído. Ele está em todos os lugares. Como é que tu acha que ele escuta todas as petições? Então ele se subdivide, ele não precisa se subdividir. É que a consciência dele, ela se ampliou ao tamanho do próprio planeta. Então, na verdade, ele está inserido no próprio planeta. Ele ganhou evolução espiritual desde a última missão dele. Ou seja, hoje ele anda lado a lado com o Cristo cósmico, com o Cristo planetário, o arcanjo planetário. Conseguiu alcançar isso. Então ele tem. É como se a coisa se amplia de uma forma